Olá, sejam muito bem-vindos. A gente sabe que o envolvimento dos pais na educação dos filhos é super importante, né? Mas e se eu te disser que a maneira como a gente ajuda uma criança de 7 anos pode, na verdade, atrapalhar um adolescente de 15? Pois é. Hoje vamos mergulhar em como as estratégias de engajamento precisam evoluir e muito para que os adolescentes consigam atingir todo o seu potencial. Para começar, vamos pegar essa ideia que está numa pesquisa de Awai Ramírez. Dizer que envolvimento dos pais é bom é tipo dizer que torta de maçã é uma delícia. Ninguém vai discordar, certo? É uma verdade quase universal. Só que, como a gente vai ver, a receita dessa torta precisa mudar completamente com o tempo. E aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. A chegada da adolescência muda o jogo. Sabe aquelas táticas que funcionavam super bem, ir de voluntário na escola, sentar para fazer lição de casa junto? De repente, elas parecem não funcionar mais. Por quê? Porque a necessidade de um adolescente que está ali buscando autonomia, buscando uma identidade, é totalmente diferente da de uma criança pequena. Então, para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa voltar para o começo, para a base de tudo. O que de fato é o engajamento que funciona nos primeiros anos? Porque é essa fundação, construída lá no início, que vai permitir que a gente tenha sucesso mais para frente. As pesquisas, como as do National Institutes of Health, mostram uma coisa muito clara. O engajamento dos pais na pré-escola tem um impacto gigantesco e duradouro. E olha, isso vai muito além de só ler uma historinha antes de dormir, viu? O que importa mesmo é a qualidade da interação que prepara as crianças para os desafios sociais e emocionais da vida escolar. Agora, o que é bem interessante aqui são os 3 pilares que a pesquisa identificou. E veja bem, não é uma lista de tarefas, é mais uma abordagem. Primeiro, aconchego e sensibilidade, para construir segurança. Segundo, apoio à autonomia, para incentivar a independência desde cedo. E, por fim, participação ativa, para mostrar que aprender é algo valioso. E os resultados? Bom, eles falam por si. É como se fossem as raízes de uma árvore, sabe? Esse engajamento inicial nutre todo o desenvolvimento futuro. As crianças não só vão melhor nas matérias, mas elas desenvolvem habilidades sociais e emocionais que são cruciais. Elas entram na escola mais confiantes, mais preparadas para aprender. Essa é a base que a gente quer construir. Certo. Agora vamos avançar no tempo até o ponto de virada. A transição para o ensino fundamental e médio. É exatamente aqui que muitos pais se sentem meio perdidos e aquelas estratégias que davam tão certo, de repente, parecem até atrapalhar. O fenômeno mais claro é este: a presença física dos pais na escola despenca. Menos voluntariado, menos gente nos eventos da escola. E para os professores isso pode até parecer desinteresse, mas a história por trás é bem mais complexa. Essa mudança acontece por motivos que vêm dos dois lados. De um lado, os adolescentes estão naquela busca natural por independência. Do outro, o conteúdo da escola fica mais difícil e a própria estrutura da escola, com vários professores, um espaço maior, torna tudo mais complicado para os pais se acharem ali. Bom, se o manual antigo não funciona mais, a gente precisa de um novo. E a chave para isso é uma mudança de mentalidade sutil, mas muito poderosa. A gente precisa parar de pensar só em envolvimento e começar a pensar em engajamento. Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito ótimo. O envolvimento tradicional é aquilo que a escola vê: ir na reunião, ajudar na tarefa. Mas o engajamento é muito mais amplo. Inclui as conversas dentro de casa, as expectativas que são passadas, o apoio no planejamento para o futuro. É menos sobre estar fisicamente na escola e mais sobre estar psicologicamente presente na jornada do adolescente. E o coração desse novo manual tem um nome: socialização acadêmica. É aqui que a mágica acontece. Não se trata de resolver equação de matemática para eles. É sobre conversar sobre por que aquela matéria pode ser importante para os objetivos de vida deles. É conectar o que eles estão aprendendo hoje com quem eles querem ser amanhã. Tá, mas como isso funciona na prática? São ações como essas que a gente vê aqui. É conversar sobre o futuro, não para controlar, mas para explorar junto. É comunicar que acredita na capacidade deles. É ajudar a enxergar a importância do que estão aprendendo. E fundamental é monitorar o progresso de um jeito que apoie a autonomia deles, em vez de sufocar. E agora vem a conclusão mais impactante da pesquisa. De todas as formas de envolvimento dos pais, a socialização acadêmica, ou seja, essas conversas mais sutis dentro de casa, foi a que teve o maior impacto no sucesso dos adolescentes. Mais do que ajudar na lição de casa, mais do que ir às reuniões. Isso, gente, muda tudo. Mas claro, como tudo na vida, o equilíbrio é a chave.
Mais engajamento nem sempre quer dizer melhor engajamento. Existe um ponto em que o apoio vira controle e aí as consequências podem ser bem negativas. Todo mundo já ouviu falar desse termo, né? O pai helicóptero. É a imagem perfeita do superengajamento. Aquele que fica sobrevoando, pronto para resgatar no menor sinal de dificuldade, e quase sempre com a melhor das intenções. Essa citação de um universitário que está na pesquisa é de uma força incrível. Ela resume perfeitamente o problema. O superengajamento tira dos adolescentes a chance de aprender a se virar sozinhos, a resolver os próprios problemas, habilidades que eles vão precisar e muito na vida adulta. A pesquisa não deixa dúvidas sobre os riscos. Quando os pais resolvem tudo, os adolescentes nunca aprendem a resolver por conta própria. Essa falta de treino pode levar a menos autoconfiança, mais ansiedade e até dificuldade de se relacionar com os colegas. Então, no final das contas, o que fica? A responsabilidade de se adaptar a essa nova realidade não é só dos pais, não. É uma parceria. Para dar certo, tanto as escolas quanto as famílias precisam de novas estratégias. Para as escolas, a mudança significa ser mais proativa. Significa explicar aos pais como o sistema funciona e como eles podem apoiar a autonomia em casa. E, principalmente, significa tratar os pais como parceiros de verdade, chamando para participar do planejamento desde o começo. E para as famílias, o novo manual é bem claro. Abrace a troca do controle pela conversa. Deixe de ser um gerente e vire um técnico. Pratique a socialização acadêmica. E talvez o mais importante de tudo, pergunte ao seu adolescente do que ele precisa. A resposta pode surpreender. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Repensar o que significa ajudar um adolescente talvez seja a mudança mais importante de todas. O objetivo não é tirar os obstáculos do caminho, mas sim dar as ferramentas para que eles mesmos consigam superar os desafios. Para preparar um futuro independente. Como a nossa definição de ajuda precisa mudar? Hoje.